Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Eu tenho um grande prazer em todas as semanas falar com você sobre assuntos pertinentes à sua vida e à sua carreira. Esta minha preocupação em fazer estes clipes naturalmente tem como objetivo ajudá-lo a se tornar um profissional melhor e também mais bem-sucedido em sua carreira. Como você sabe, eu atuo na área de recolocação profissional, aquilo que o americano chama de outplacement. E hoje eu quero tratar especificamente sobre as frustrações no seu período de transição de carreira. Todos nós temos as nossas frustrações. Por exemplo, quando jovens que gostaríamos de namorar com uma determinada jovem, bonita, elegante, empática, simpática, e ela não dá bola para a gente tem uma frustração gigante. A mesma coisa quando não somos aprovados no vestibular. Existe uma infinidade de situações que nos levam a sofrer frustrações. E as frustrações, elas ocorrem por quê? Porque nós não alcançamos aquele objetivo para o qual trabalhamos. As frustrações ocorrem no período da transição de várias maneiras. Eu vou citar algumas delas, a fim de que você possa enfrentá-las com denodo, com coragem, com ousadia e com muita determinação. Primeira delas, você envia dezenas e dezenas de currículos e não recebe nenhuma resposta, a não ser o silêncio fúnebre e absoluto. 2. Você procura contatar um headhunter e ele nunca retorna a sua ligação, porque você deve saber que o headhunter, ele privilegia aquele indivíduo que está trabalhando e não aquele que perdeu o emprego. É bem verdade que esta realidade mudou muito nos últimos anos. Mas houve um período da nossa história, na década de 80, na década de 90, que quando o executivo perdia o emprego, ele era uma espécie de leproso. É tanto que eu escrevi um trabalho que teve grande sucesso com o título "Você não é um leproso". O demitido não é um leproso. Então, quando você vai para o mercado de trabalho, vá preparado de que você vai ter vai encontrar esse tipo de situação. Terceira situação, você é chamado para uma entrevista, quer seja virtual ou presencial. Hoje, naturalmente, as entrevistas são mais virtuais, principalmente as 2 ou 3 primeiras. E o headhunter, ou selecionador, selecionadora da empresa, conversa com você durante 30 ou 40 minutos, pergunta qual é o salário, pergunta sobre seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus objetivos e diz, lhe agradece e diz, voltaremos a falar brevemente. E depois disso, você nunca mais recebe feedback. Esta realidade, além de demonstrar a falta de respeito do selecionador com o candidato em processo de transição, produz uma frustração enorme nas pessoas. Nesta semana, eu recebi o e-mail de uma excelente profissional da área financeira. Uma jovem extremamente bem preparada, fala inglês e espanhol fluente, trabalhou no exterior, uma moça empática, uma comunicação, ela fala sorrindo, uma pessoa verdadeiramente maravilhosa. E ela falava das dificuldades que estava tendo quando procurava até mesmo os próprios amigos. Os amigos diziam que não tinham tempo, outros diziam que não havia vaga na organização onde trabalham, outros diziam que o mercado estava horrível e que ela deveria procurar uma outra atividade para desenvolver.
e naturalmente ela me escreveu e disse: Gutenberg, eu estou profundamente frustrada, mas estou ainda mais frustrada, porque muitas das pessoas com as quais converso, elas me falam da situação dentro da organização. Uma verdadeira tristeza, uma verdadeira tristeza. Por quê? Porque a empresa se tornou um ambiente tóxico. Existe uma outra situação que pode provocar a frustração em você que está em transição de carreira. Você participa de um processo seletivo. Você é aprovado em todas as instâncias. Você chega até o topo, falando com diretores ou com o próprio presidente da organização. A entrevista é longa e muitas vezes o presidente diz: eu queria apenas lhe conhecer, porque já sei tudo sobre o seu currículo, sobre o que você fez, sobre o que você faz, e vai por aí afora. Ele diz: você é o candidato aprovado. Agora eu vou falar com o diretor de recursos humanos e você vai receber uma proposta de trabalho nas próximas 48 horas. As 48 horas passam e ele nunca mais ouviu sobre aquela oferta de trabalho. Eu tenho em mente duas situações. Uma de um executivo financeiro da Johnson & Johnson, alguns anos atrás, quando ele foi aprovado pelo presidente de uma grande montadora. E ele lhe disse: você é o candidato. Amanhã você receberá uma proposta de trabalho. Até hoje, ele nunca recebeu a proposta prometida. O segundo caso, um executivo também da área financeira da Dow, um brilhante executivo, com passagens no exterior, com inglês fluente, espanhol fluente, com trabalhos na América Latina, etc. Ele estava participando de um processo numa determinada farmacêutica instalada no país, e o presidente disse: bom, nós vamos fazer uma proposta para você. Dias depois, ele recebe um e-mail frio do Departamento de Recursos Humanos dizendo que o presidente tinha decidido ficar com o candidato escolhido internamente. Essas coisas frustram você no processo de transição de carreira. Portanto, você que perdeu o emprego, você que foi afastado de sua organização, depois de 3, de 5, de 10, de 15, 25, 30 anos, saiba que você vai enfrentar os mais diversos tipos de frustrações. E você deve encará-los com destemor, com valentia, com ousadia. Por quê? Porque onde uma porta se fecha, 10 se abrem do outro lado. É bem verdade que nós sabemos que o mercado brasileiro, para os níveis mais elevados, nível C, por exemplo, não é um dos mais atraentes no momento. Os trabalhos que estão acontecendo, que estão sendo oferecidos, são salários de pequeno amount, de pequeno valor. Recentemente, eu estava conversando com uma executiva que está sendo assessorado por nós aqui de uma grande empresa multinacional do setor químico. E ela foi para uma entrevista, a empresa gostou demais dela, e quando chegou a hora de oferecer o salário, ofereceram para ela um salário de R$ 8.500. O salário dela era R$ 22.500. Olha só a distância. Ora, ela, casada, mãe de filhos, com um orçamento mais pesado, ela precisava de mais dinheiro. E ela então rejeitou a oferta, porque na verdade ela estava no início do processo. Então, acautele-se, fortaleça o seu coração, a sua mente com coisas positivas. Há um trecho de um dos sermões de Cristo a seus discípulos que diz o seguinte: no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Existe também um provérbio de Salomão que diz o seguinte: para você ser forte, porque se você vacilar no período de tribulações, você tem um espírito fraco. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, e também quero que você me acompanhe nas redes sociais. Todas as tardes eu publico posts que devem ser de seu interesse. E como já disse no início destas minhas palavras, esses posts são colocados para lhe ajudar, para lhe orientar. Eu agradeço a você pelo seu tempo, e se você puder e gostar dos meus trabalhos, eu peço que você recomende-os aos seus colegas e amigos de trabalho. Eu agradeço a você pelo seu tempo e eu espero que você tenha uma grande semana pela frente. Se você estiver desempregado, erga sua cabeça, olhe para o sol e você não terá necessidade de ver a sombra, como disse Madre Teresa de Calcutá. Muito obrigado.